Mais uma vez Deus manda avisar: será o último ano que zomba e blasfemam contra Deus. Deus está trazendo sobre a terra um vento muito forte, que é onde muitos não vão aguentar. As funerárias preparam os estoques de caixão, os cemitérios preparam as covas. Deus está dizendo, muitos vão criticar e vai dizer, lá vem ele com a revelação de tanta desgraça e tanta miséria. Eu estou entregando ao que Deus está mandando. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Senhor, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, acredito que você já ouviu falar desse pastor aqui, o pastor Ezequias Silva, conhecido por suas pregações cheias de profecias e revelações, e muitas dessas profecias bastante criticadas. O pastor Ezequias Silva tem um forte testemunho, e segundo ele, Deus teria curado ele de várias doenças, como câncer, por exemplo. Mas por que eu estou trazendo um pouco da história do pastor Ezequias Silva aqui? Porque, meus queridos, eu estaria agora começando uma série de vídeos falando sobre análise de profecias. Por isso, selecionei uma das profecias do pastor Ezequias Silva para analisar à luz da Bíblia e também da revelação do Espírito, deixando claro que minha análise não está baseada no julgamento pessoal, da conduta ou do compromisso particular do pastor com Deus, e sim da análise clara sobre alegorias, objetivos, códigos e elementos e também outros termos ocultos que existem dentro aí da profecia, que talvez possa trazer ao ouvinte uma interpretação equivocada dos acontecimentos. Isso pode gerar críticas, muitas vezes injustas, contra o profeta, e às vezes até mesmo o próprio Deus acaba sendo alvo dessas más interpretações. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo e depois eu volto para fazer a análise. Mais uma vez Deus manda avisar: será o último ano que zomba e blasfemam contra Deus. Deus está trazendo sobre a terra um vento muito forte, que é onde muitos não vão aguentar. As funerárias preparam os estoques de caixão, os cemitérios preparam as covas. Deus está dizendo, muitos vão criticar e vai dizer, lá vem ele com a revelação de tanta desgraça e tanta miséria. Eu estou entregando ao que Deus está mandando. Me mostra Micaías entregando melzinho para alguém? Me mostra Isaías entregando pudim para alguém? Eu estou entregando o que Deus está falando. Mas os que estão debaixo da graça e das asas do Espírito não vai ser tocado. Então, meus queridos, deu para você entender que essa profecia se trata? Você conseguiu perceber de fato aí alguns pontos principais dessa profecia? Se eu te falar que algumas dessas coisas passou desapercebido e que por conta do impacto, da sensação de julgamento, de medo, a única coisa que ficou registrada na sua cabeça foi: se Deus falou, então tem que se cumprir. Mas se não se cumprir, esse profeta aí realmente é mentiroso. Bom, meus queridos, eu separei aqui alguns detalhes desse vídeo. E o primeiro está na fala inicial dele. O pastor vai falar que Deus manda avisar mais uma vez que será o último ano aí da zombaria, né? Deus manda, o termo, né? Deus manda avisar mais uma vez, expressa urgência e alerta que pode gerar consequências se não for observada. A frase, mais uma vez, expressa paciência de Deus ou longanimidade. No caso, paciência, né? Deus não quer que o ímpio morra no pecado, mas se converta de suas práticas. Por isso ele traz aí um aviso antes. O pastor diz também que esta será o último ano de zombaria. Bom, meus queridos, falar nisso aí exige muita responsabilidade, pois quando ele fala contexto generalizado, a terra toda, né? A Bíblia deixa bem claro que a zombaria e o escárnio dos que não desejam aí, fazer a vontade do Senhor durará até o fim do governo de Cristo.
Então o que eu posso presumir é o seguinte, é que o termo ano não estaria relacionado aí a um tempo, um ano contado a partir de 12 meses, e sim aí a esta geração, esse milênio. Ou seja, essa será o último milênio aí, ou geração dos que zombam no nome do Senhor. Não esqueçam, meus queridos, Deus sempre usa figuras e alegorias para definir termos e também acontecimentos, figura de linguagem, né? E muitas vezes o que você pensa que às vezes é completamente diferente. Por exemplo, Deus usa figura de linguagem no elemento vento, de várias formas, né? Jesus, por exemplo, diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, porque onde o vento passa, ele promove fôlego de vida. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Onde vai, ele promove vida, porque leva a essência da palavra de Deus. Por outro lado, o vento pode significar uma provação, como uma tempestade no Mar da Galileia, por exemplo. É um vento contrário, né? Então Deus ele usa essas alegorias e símbolos e parábolas para se comunicar com o seu povo, tá? E que o entende, que busca a sua interpretação. O pastor também diz que Deus está trazendo um vento muito forte. Então, pelo termo, o contexto, você pode presumir que a alegoria do vento aqui não é uma coisa boa. Até porque logo em seguida ele fala em funerárias, caixões, né? E também existe uma dramatização ali profunda. Então, meus queridos, o que eu observo é que a maioria das profecias que prevê catástrofe sempre terá um teor condicionado. Isso significa que se o povo se arrepender, aquele flagelo não virá. E ele usa a frase, Deus está trazendo. Essa é uma expectativa do profeta. Pois quando Deus de fato diz que irá manifestar sua justiça, ele deixa claro, usando expressões como assim diz o Senhor, eu farei, eu trarei, eu destruirei, eu limparei, eu salvarei, eu mato, eu saro, eu faço viver. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, e eu sou. Esses termos, usando o verbo eu, em conjunto com sou, né, revela a natureza onipotente de Deus. Deste modo, o Senhor coloca toda a responsabilidade sobre o alicerce do seu caráter e não voltará atrás se a decisão não tem caráter de uma promessa. Então, se o Senhor falar na boca de um profeta a frase, tão certo como eu vivo, eu trarei um vento sobre o Brasil, sem colocar condições, pode ter certeza que a coisa é muito séria. É do contexto aí de algo ruim. E se tal profeta usar essa frase, não sendo Deus que a tenha de fato falado, então o dito profeta estará terrivelmente encrencado. Então, meus queridos, o fato do pastor ter dito que Deus trará um vento não é uma profecia inevitável, pois está condicionado aí a um aviso anterior. O pastor vai comparar a sua profecia usando exemplo de profetas antigos, como Isaías, Micaías, que não entregava doce para ninguém, numa forma de justificar as críticas que ele recebe. De fato, os profetas antigos eram rigorosos quando se tratava de exortar reis e povos que andavam na prática da desobediência. Porém, os profetas tinham um ministério e não dom, e Deus escolhia a dedo seus porta-vozes. E Deus era taxativo, e a sua ação era instantânea. Hoje, algumas coisas mudaram. Por exemplo, o profeta de Deus no passado, que era criticado, Deus castigava o opositor na hora. O profeta era tão respeitado que os reis sabiam que se um profeta fosse morto dentro do reino, pelo rei, ou por alguém que o rei enviou, grandes maldições cairiam sobre a nação. Hoje, quem quiser ser profeta, busque o dom e esteja sujeito às críticas e conviva com elas. Mas enfim, o pastor vai falar que Deus cuidará dos seus, mas uma prova clara de que a profecia é condicionada à mudança de vida, por exemplo. Se você se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, terá o livramento do Senhor. Não por medo ou angústia, mas por amor e gratidão. Tá? Crendo que Jesus entregou sua vida para te salvar e que o Senhor vai te guardar da hora da angústia que virá sobre a terra. Enfim, meus queridos, essa profecia do pastor Ezequias Silva tem caráter mais alertativo, também um pouco ali revelativo, né? Revelador, do que profético, né? Então, meus queridos, Deus abençoe o ministério do pastor Ezequias Silva, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Deus abençoe. Tchau.